Paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo, as irmãs, os irmãos, muito obrigado por estarem aí, mais uma vez, mais uma oportunidade. Estamos muito felizes de estar aí, podendo servir os irmãos, aquelas pessoas que estão assistindo, participando a primeira vez. Eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, onde ministramos cursos de bacharel em teologia e outros treinamentos também, como para professores da escola dominical, liderança e outros cursos, né, para ajudar, para servir melhor ao corpo de Cristo. Nós estamos com esses slides que está disponível para você. Você pode usar na tua EBD, ok? Você pode baixar isto no teu computador, no teu aparelho e usar na tua escola bíblica. Coloca o telão lá, coloca uma televisão e faz que a tua escola bíblica seja bonita, atraente para os alunos. Amém? Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe e se quiser comentar, comente de onde que você está assistindo. Deus te abençoe. Então, vamos lá para a lição. Lição 9, a soberania de Deus em meio às crises. Nosso textuário está em Isaías 26:3, que diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Olha que versículo lindo. Está dizendo que existe paz, sim, mas para aqueles cuja mente, tá, está firme em ti. Todas as vezes que nos vacilamos em dois pensamentos, nós geramos ansiedade, ok? Então vamos lá. A verdade aplicada diz: a confiança em Deus nos faz perseverar nos propósitos de Deus, mesmo na crise. Nós temos três objetivos. Os objetivos são ressaltar que a verdadeira paz só é possível em Deus, ensinar que em meio às crises o Senhor nos socorre e mostrar segredos para vencer as crises. Nosso texto de referências tem Esther 3, 8 a 11. Leia em casa, por favor, tranquilamente. Ok? Dá uma pausa no slide e você lê, ok? Eu já vou para a introdução. Diz assim: o livro de Esther mostra como é importante sermos fiéis ao Senhor e aprenderemos sobre agirmos com coragem e fé na tribulação e como desenvolvermos nossa confiança em Deus. Amém? Então, nossa lição, né, está baseada no livro de Esther, ok? Esse é o nosso objetivo hoje, estudar o livro de Esther. Satanás sempre quer roubar nossa paz, esse é o primeiro tópico, tá? Aí nós temos três subtópicos: família, nosso refúgio, nossa paz. Depois, é no lar que se aprende a viver e construir a paz. E não existe algo mais valioso do que a paz. Bom, Satanás sempre quer roubar nossa paz. Agora, observação, meu irmão, minha irmã: ninguém pode roubar a nossa paz. Tá? Unicamente perdemos a paz quando abrimos mão dela. Tá? O apóstolo Paulo, aos Romanos 12, 18, ele nos diz que no que depender de vós, tende paz com todos. Tá? Ou seja, eu devo manter, como nós dizemos em Isaías, a nossa mente firme em Deus. Tá? Aí nós temos paz. Tá? Então ninguém pode tirar a tua paz. A tua paz é algo do coração, é algo interno. Então você decide ter ou não ter paz. Amém? Agora, na nossa lição, diz que a palavra paz é apontada como estado de calma e tranquilidade. Desfrutamos da paz de Deus como resultado de nossa confiança e relacionamento com Jesus. Satanás tenta roubar nossa paz usando seus instrumentos. Eu coloquei aqui que tenta, né? Porque é claro, nós somos seres humanos, né? E como seres humanos, é um momento que a gente vai sentir, né, o choque, né, o baque da circunstância, do problema, tá? Mas nós podemos se recompor, né? Já que eu vou falar sobre isso. Família, nosso refúgio, nossa paz. É interessante que Mardoqueu adotou a Esther, né, que segundo a Bíblia, né, era sua prima. Às vezes você vai ver como tio, tá? Mas você vai ver no texto bíblico que na verdade é prima, tá?
tio de Mardoqueu, né, que morreu, tá, e ele adotou a sua prima, que ainda era menor, né? Agora, a questão é quem é Mardoqueu? Eu quero que você preste atenção nesse detalhe. Mardoqueu é benjamita, descendente de Saul, ou seja, como judeu é descendente de Jacó. Olha o que estou dizendo. Ele é da tribo de Benjamim, descendente de Saul, como judeu é descendente de Jacó. Amã, aquele que vai, né, ser usado pelo inimigo, ele é descendente de Amaleque, neto de Esaú. Olha só. Você lembra do problema que teve entre Esaú e Jacó? Isso, 1455 anos lá atrás. Lembra que Esaú, né, porque ele não tem controle nos seus desejos, né, internos, ele acaba, né, pecando, né, ele acaba abrindo mão, aliás, da sua primogenitura, né, e perde a bênção, e depois ele mente dizendo que Jacó enganou, que Jacó roubou a bênção, né? Mas nós vamos ver que Deus reconhece essa negociação como legítima, porque Jacó pagou, né, e outro vendeu, o outro abriu mão. O autor dos Hebreus disse que Esaú abriu mão porque desprezou. O autor dos Hebreus disse que não devemos ser profanos igual Esaú, que desprezou a primogenitura. E Deus, na Bíblia, disse que Israel, ou Jacó, é seu primogênito. Então Deus reconhece, tá? Não tem nada de engano, algo foi legítimo, só que Esaú se desculpa diante dos seus filhos, diante da família, tá? Diante dos seus descendentes, como se que ele foi vítima, que foi enganado. E nesse contexto, aí gera o quê? Rixa, raiva, porque a bênção foi para Jacó. E diz a Bíblia que Esaú se consolava dizendo que ele, quando o pai morresse, ia matar Jacó. Aí Jacó fugiu, você já sabe a história toda. Mas o que eu quero dizer é que a mágoa, a ira, a raiz de amargura fica nesse coração. E olha aqui como é interessante. São 1455 anos, tá? E a raiz de amargura volta a dar fruto. E você vai perceber que durante a história, sempre essa raiz de amargura volta a dar fruto. Se arranca um fruto podre, mas depois volta. Eu quero que você preste atenção nisso. Nós temos que entender por que uma pessoa está agindo desse jeito. Por que Amã, né, ele quer matar Mardoqueu. Tá? Não é só porque Amã, né, ele ficou, né, sem se dobrar os joelhos, tá? Então, passados 1450 anos de amargura e desobediência. Veja o que diz Hebreus 12:15. Tendo cuidado de que ninguém se prive, ou seja, não é Deus que te priva, é você ou eu nos privamos. Ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Olha como é terrível, tá? A raiz. Então, se você ler em Êxodo 17 e Deuteronômio 25, tá? Você vai ver que quando Israel estava voltando do Egito, tá? Os amalequitas se levantaram contra Israel, tá? Eles não queriam, né, que Israel retornasse para Canaã, tá? Eles se opuseram, fizeram guerra, e esta amargura se manifesta de uma forma muito forte. E diante da amargura, tá, Deus decreta que será apagado a memória de Amaleque. Veja o que estou colocando aqui. A amargura está trazendo um problema sério na vida dos descendentes de Esaú, serem apagados a memória deles, ou seja, vai morrer toda a geração, tá? Vão se destruir todos, porque não conseguem se libertar da raiz de amargura. A amargura está destruindo eles. 1.2 é no lar que se aprende a viver e construir a paz.
notemos que havia integração mútua entre Mardoqueu e Esther. Integração, meu irmão, minha irmã, é a pessoa se sentir parte da família. Tá? Às vezes está no meio, mas não se sente parte. E é muito importante nós, os pais, criarmos intencionalmente essa questão, tá? De fazer que a pessoa se sinta parte. Mardoqueu, veja só, como que se faz isso, para que se sinta parte da família? Mardoqueu manifesta direcionamento e cuidado. Tá? Mardoqueu, ele deixa claro, tá, que ele se interessa com Esther, ele deixa claro, tá, que ele quer o melhor para Esther. Ele direciona, lhe ensina como vai fazer, o que vai falar, como vai falar, no que tempo vai falar, tá? E tem cuidado dela. Tá? Então, esses textos que eu coloquei para você verificar isso, tá? E é interessante isso. Então, nós temos que manifestar também isso, tá? Ao dar direcionamento. Né? Isso é legítimo, isso demonstra amor. Do lado o contrário, Esther demonstra o que para com Mardoqueu? Honra. Honra muito a pessoa de Mardoqueu, respeito, cuidado. Então, os dois estão se integrando, os dois estão se fazendo sentir parte da família, tá? Então, não basta viver juntos, nós temos que intencionalmente manifestar, tá, o apreço, falar com o coração, tá? Direcionar com amor, né? Honrar, respeitar, tá? Cuidar, tá? Isso faz que as pessoas se sintam parte da família. Não existe algo mais valioso do que a paz. Vivemos em dias que tanto se fala sobre estresse, depressão, síndrome de pânico, olha só. Mas o texto diz que tu conservas em paz aquele cuja mente está firme em ti. Por quê? Porque ele confia em ti. E Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Eu quero que você perceba como importantíssimo isto. Se você quer paz, você vai ter que focar tua mente, tua visão, tá? Somente em Deus. Por quê? Às vezes os pensamentos opostos, negativos, pessimistas, depressivos, tá? Podem vir. As circunstâncias podem te querer fazer pensar diferente daquilo que Deus disse. Mas você vai colocar a tua mente, né, em Deus. Agora, mas como é que eu posso ter a mente de Cristo? Bom, é simples, né? Como é que você tem acesso à minha mente? Você está tendo acesso à minha mente. Como assim? Você está lendo a informação que eu escrevi. Está vendo? Todos esses escritos são, esse PowerPoint veio da minha mente. Eu digitei, eu copiei, colei, né? Enfatizei. Então, como é que você vai ter acesso à mente de Cristo? Você vai ler a sua palavra, aquilo que ele deixou escrito, aquilo que está escrito, tá? O que ele disse. Igual você está lendo esse PowerPoint, o que eu estou dizendo, tá? Você vai ler a palavra. Então, a palavra contém todos os pensamentos de Deus. Quando você ler a palavra, pensar nela, tá? Aí você vai ter a mente de Cristo. A mente de Cristo não é automático. Eu aceitei Jesus, agora tenho a mente de Cristo. Não funciona assim, não. Tem algumas coisas, sim, que você está no culto, você ouve, né? Mas, se você quer ter a mente de Cristo mesmo, você vai ter que ler, tá? Leia a Bíblia. Mas eu não tenho leitura. Escute um áudio da Bíblia, mas leia a Bíblia. 2, se incomoda é porque brilha. As crises vêm para roubar nosso sono, a crise chega para o povo de Deus e a crise chegou. E agora? Os persas conquistaram a Babilônia, os judeus foram liberados para voltar à sua terra, mas alguns preferiram permanecer. Havia oportunidades de lucros, mas também teriam contratempos, pois estavam em terra estranha.
estranha. Olha só, é interessante, né? Deus operou livramento, o povo foi liberado para sair da Babilônia, né? Só que o Império Medo-Persa dominou a Babilônia, né? E eles são liberados para voltar para a terra. Mas tem judeu que não volta, fica lá, tá? Debaixo, agora no caso, do Império Medo-Persa, porque lá havia oportunidade de lucros, havia oportunidade de ganhar dinheiro. Só que as oportunidades de lucros também têm seus contratempos, tá? Eles estão em terra estranha, ok? Então, tem os prós e os contras, né? As crises vêm para roubar o nosso sono. Amã, por meio de uma lei, determina que todos os judeus deveriam ser mortos e saqueados. Veja, Amã é um oportunista. Lembra que eu disse que tem a raiz de amargura? Quando o Mardoqueu não se dobra diante dele, não seria suficiente matar Mardoqueu, pronto, acabou? Mas não, ele vai pensar em matar todos os judeus, tá? Agora, se veio a crise, você sente a tribulação, tá? Então Paulo disse assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, nossa, meu Deus, né? Mas não desanimados, ou seja, a gente se recompõe, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, tá? Então, como a gente se recompõe, né? De atribulado para não angustiado, de perplexo para não desanimado, de perseguido para se sentir amparado, de abatido, mas não destruído. Como a gente se recompõe? Quando nós fixamos a nossa mente, deixamos firme a nossa mente em Deus. A crise chega para o povo de Deus. O amalequita, Amã, ficou transtornado por algo que parece simples. O fato de Mardoqueu recusar-se a se prostrar diante dele. Olha aqui a questão. Uma atitude desencadeia a manifestação do fruto da amargura. Morte de todo o povo judeu. Perceba que o que eu estou dizendo, por favor. Tem muitas circunstâncias que às vezes nós, tá? Temos raiva de alguém, criamos raiva de alguém e às vezes até nós sabemos por que estamos com raiva desse alguém. Mas, às vezes aquela pessoa se parece com alguém que você teve uma experiência negativa com ela. Ou aquela pessoa mesmo foi, há um tempo atrás, que provocou uma experiência negativa em você e você lembra disso. Veja que quando Amã, o amalequita, olha para Mardoqueu, Mardoqueu não se dobra, porque ele é judeu, né? Ele diz, não vou me dobrar diante do amalequita. Amalequita, ele está, como disse, né? Pela lei do Senhor, ele não está sobre mim, então eu não vou me dobrar. Quando Amã olha Mardoqueu, se lembra de quem? Olha só, de Samuel. Por quê? Porque foi Samuel que matou, né, o rei amalequita. E quando ele se lembra de Samuel que matou o rei amalequita, ele vai lembrar de quê? De Saul, que matou o povo, a maioria do povo, né, dos amalequitas. Então, quando se lembra de Saul, ele começa a se lembrar da guerra no deserto, como, né, a época que eles saíram em guerra para com Israel, né, Israel, eles fizeram guerra contra eles, né, e como Israel venceu. Tá? Então ele começa a se lembrar de todo esse processo do passado, e é claro, por último, vai se lembrar de quê? De Jacó. Por causa de Jacó, porque ele enganou o primeiro, né, meu antecessor Esaú. Olha, eu quero que você pense que a raiva, como que ela é, a amargura, desencadeia uma sequência, tá, de pensamentos de ira que soma e a pessoa às vezes quer matar e às vezes mata. Tá? Então, Amã, tá, não está sendo só impulsionado
pela pessoa de Mardoqueu. Mas Mardoqueu desencadeou uma sequência, tá, de lembranças, de pensamentos, de ira, de raiva. Por isso que ele disse assim, morte ao povo judeu. Porque se fosse só Mardoqueu, bastava matar ele. Mas não, tá, é ao todo o povo judeu. A crise chegou, e agora? Amã estava agindo movido pela raiz de amargura e Satanás. Os dois, tá, irmãos? Cuidado, não joga só a culpa para Satanás, tá? Porque Satanás, diz Efésios 4, 26, 27, só acha lugar quando temos amargura. Diz assim, não deis lugar ao diabo, irai-vos e não pequeis. Olha só, então quando eu me iro, quando estou amargurado, eu posso dar lugar ao diabo, tá? Então, vamos aprender o quê? Que nas horas de crise, o melhor é o quê? Confiar em Deus. Deus é o nosso socorro bem presente, né? Na hora da adversidade, na hora da angústia. E não deixar que o medo nos domine. E devemos descansar em Deus. Vamos lá no ponto 3, que vamos enfatizar os pontos que foi citado, tá bom? Segredos para vencer as crises. Vencer o medo, enxergar o triunfo e nosso socorro vem do alto. Bom, Esther e Mardoqueu nos fazem ver que para transformarmos crises em vitórias, devemos enxergar a graça dele, nos sustentando de maneira especial cada dia. Olha só, tá? Eu tenho que aprender, né, a enxergar que Deus sempre está comigo. Vencer o medo. O medo em si, irmãos, não é bom ou ruim em si, tá? O que determina isso é o como enxergamos a situação. O como eu enxergo a situação é o determinante. O medo pode ser paralisante, me paralisa, né, quando me impede, né, de realizar algo importante. Então, medo é paralisante quando impede de realizar algo importante. Às vezes, o medo pode ser o oposto, é um desafiante, ou seja, quando nos desafia para que, se toparmos o desafio, consigamos nos superar. Esse é o lado positivo do medo, tá? Eu vejo algo, né, um problemão, uma circunstância difícil, e eu sou levado, né, eu me sinto motivado diante desse desafio. É um medo desafiante. Eu vou conseguir, eu vou para frente, eu topo o desafio, tá, de buscar caminhos. Então, dois tipos de medo. O medo paralisante e o medo desafiante. Você pode ver isso bem simples, né? Bem simples. É quando, às vezes, você não tem muita capacidade de correr rapidamente, mas se vier um cachorro bravo, né? Você, corre, né? Você voa, tá? Então, às vezes, o medo nos desafia a fazer coisas, né, que naturalmente, ou em circunstâncias naturais, nós não faríamos. Vencer o medo. Então, primeiro, como é que eu venço o medo? Primeiro, eu venço o medo quando eu percebo o propósito, tá, da minha existência. Então, perceba o propósito de tua existência. Quando Esther fica com medo, a princípio, ela disse para Mardoqueu que não entraria para interceder pelo povo judeu, porque havia um decreto que se ela entrasse, ela ia morrer. Né? Se ela entrasse sem ser chamada pelo rei, ela ia morrer. Existe um medo a princípio. Mas Mardoqueu faz lembrar ela do propósito da sua existência. Olha que lindo. Mardoqueu disse assim, quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Olha o que está dizendo, irmãos. Quem sabe se você se tornou rainha, se você está nesse lugar, porque Deus sabia o que ia acontecer e te colocou nesse lugar onde você está. São 1450 anos com problema. E Mardoqueu está dizendo, quem sabe, você foi escolhido, Esther, para acabar
com uma história de problemas. E eu quero dizer a mesma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Quem sabe, se você não é a pessoa escolhida para dar fim a uma sequência de problemas, sequência de amarguras, quem sabe? E olha, eu quero dizer sinceramente, eu creio piamente que você é uma pessoa escolhida para fazer essa diferença. Porque senão você não estaria assistindo esse vídeo. Se você está assistindo esse vídeo, essa é uma mensagem de Deus para você. Você é escolhida para fazer a diferença e acabar com uma sequência de problemas que vem rodando há muito tempo, problemas emocionais mal resolvidos. Perceba, você tem um propósito na sua existência. Segundo, tenha mais medo de perder a bênção do que o medo de enfrentar a circunstância. Esther disse assim: eu vou entrar na presença do rei. Morrer? Talvez eu morra. Ou seja, existe um medo de morrer? Existe. Tá? Mas, ele diz assim, ela coloca assim: morrendo, nada mais, morrerei. Ou seja, perecendo, perecerei. Ou seja, de qualquer forma, né, se eu ficar com medo aqui, parado, eu vou perder a bênção. Se eu arriscar, tá, se eu tiver mais medo de ficar sem a bênção, tá, eu enfrento a circunstância. De qualquer jeito, estou morta. Então, eu tenho mais medo de ficar sem a bênção do que ficar sem a vida. Eu vou enfrentar a circunstância. Tá? É interessante isso. Coragem, irmão, irmã, coragem não é não ter medo. É agir apesar do medo. Eu ter mais medo de ficar sem a bênção que está na frente do que ficar com medo simplesmente, né, de enfrentar a circunstância. Então, vá adiante. E terceiro, encare a vida com prudência em vez de medo. É interessante porque, a princípio, quando nós temos o medo paralisante, tá, ela nos trava, né? Mas quando eu tomo a decisão de enfrentar a circunstância, eu já faço isso com prudência. O medo se transforma, tá? É uma ação prudente. Esther disse assim: olha, Mardoqueu, eu vou entrar, mas vocês vão jejuar, eu vou jejuar, vocês vão orar, eu vou orar, ou seja, vamos agir prudentemente. Então, agir, tá? Enfrentar as circunstâncias, não é ser imprudente. É você tomar as decisões corretas, agir com prudência. Então, 3 passos para você vencer o medo. Perceba a razão da tua existência, o propósito da tua existência. Segundo, tenha mais medo de perder a bênção do que o medo de enfrentar a circunstância. E terceiro, encare a vida com prudência em vez de medo. Enxergar o triunfo. Esther 4,14 disse assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Olha só, irmãos, isso aqui é a palavra de Mardoqueu. Mardoqueu está dizendo para Esther: Esther, pensa bem, eu tenho certeza, eu já estou vendo o triunfo do povo judeu, eu já estou vendo a vitória do povo judeu. Participa, Esther, participa dessa vitória. Não fica sem fazer nada, porque se de todo te calares, né, vai vir de qualquer forma, o triunfo vai vir. Socorro e livramento de outra parte sairá. Isso é enxergar, irmãos, o triunfo. É você saber, tá, que Deus é fiel com suas promessas. Parece que Mardoqueu está lembrando das promessas de Deus que eu citei em Êxodo, né? De Êxodo capítulo 17, né? E os outros textos que eu citei aí, tá? Êxodo 17, 8 e Deuteronômio 25. Parece que Mardoqueu está dizendo: Deus falou que ia nos dar vitória sobre os amalequitas e vai vir a vitória, porque Deus falou. Ter a mente firme naquilo que Deus disse. Então, isso é enxergar o triunfo. Enxergue, através da palavra, que Deus já te deu a vitória.
Nosso socorro vem do alto. O monarca, sabendo que foi manipulado, enfurecido, manda matar Amã na forca que ele havia feito para Mardoqueu. Esther cumpriu o seu propósito, salvou os judeus de um extermínio em massa e deu fim, basta, a sequência de frutos amargos, resolveu o assunto inacabado. Meus irmãos, quantas vezes existem problemas inacabados, problemas mal resolvidos, tá? Iras, mágoas, raiva, e precisa ser resolvido. Amém? Muito bem, Deus abençoe, muito obrigado porque você participou. Nós falamos, ressaltamos que a verdadeira paz só é possível em Deus, ensinamos que em meio às crises o Senhor nos socorre e mostramos segredos para vencer as crises. Deus abençoe, uma boa EBD para os irmãos.